A questão do petróleo tem ocupado as manchetes, e o que acontece adiante na Venezuela, claro, está no centro disso. Daí que vem um esclarecimento do secretário de Estado dos Estados Unidos. Isso foi instantes atrás, agora há pouco saindo do Congresso americano, onde havia uma audiência. A gente tem aqui as palavras de Marco Rubio, que detalhou um plano em 3 etapas quanto à Venezuela. Confira. Step one is the stabilization of the country. We don't want it descending into chaos. Part of that stabilization, and the reason why we understand and believe that we have the strongest leverage possible, is our quarantine. As you've seen today, 2 more ships were seized. We are in the midst right now and in fact about to execute on a deal to take all the oil. They have oil that is stuck in Venezuela. They can't move it because of our quarantine and because it's sanctioned. We are going to take between 30 and 50 million barrels of oil. We're going to sell it in the marketplace at market rates, not at the discounts Venezuela was getting. That money will then be handled in such a way that we will control how it is dispersed in a way that benefits the Venezuelan people, not corruption, not the regime. So we have a lot of leverage to move on the stabilization front. The second phase will be a phase that we call recovery, and that is ensuring that American, Western, and other companies have access to the Venezuelan market in a way that's fair. Also, at the same time, begin to create the process of reconciliation nationally within Venezuela so that the opposition forces can be amnestied and released and from prisons or brought back to the country and begin to rebuild civil society. And then the third phase, of course, will be one of transition. Estão então aí as fases detalhadas por Marco Rubio. Uma terceira fase de transição, antes disso a abertura e agora a questão das sanções e da estabilização. Isso vem claro no encalço de outras notícias em torno do petróleo, conforme ontem à noite o presidente americano Donald Trump publicou isso aqui nas redes sociais dele, falando a respeito de petróleo sancionado, então, que seria levado aos Estados Unidos. A gente está aqui com o posicionamento do presidente americano ontem à noite. Ele disse: "Eu tenho o prazer de anunciar que as autoridades interinas na Venezuela estarão entregando entre 30 e 50 milhões de barris de alta qualidade, de petróleo sancionado de alta qualidade, aos Estados Unidos da América. Esse petróleo vai ser vendido a preço de mercado, como Marco Rubio agora dizia, e esse dinheiro vai ser controlado por mim como presidente dos Estados Unidos da América para garantir que seja utilizado ao benefício do povo da Venezuela e o povo dos Estados Unidos. Eu pedi ao secretário da Energia, Chris Wright, para executar esse plano imediatamente. Ele será levado por navios de armazenamento e levado diretamente até as docas de descarga nos Estados Unidos. Obrigado por sua atenção a esse assunto, presidente Donald J. Trump, ou melhor dizendo, Donald J. Trump, presidente dos Estados Unidos da América." A respeito do secretário de Energia, Chris Wright, a gente tem também coisa recentemente enviada por ele. A gente vê então as palavras dele recentemente, que falou mais cedo à Fox News. Confira. The industry makes the world go round. So we lost sight of that, I think, for 10 years or so. But Venezuela, everyone in here that runs an oil and gas company employs Venezuelans. You know, why is that? Because a quarter of the country was forced to flee and leave the conditions. We've all watched for 25 years as this went from a prosperous American ally, successful society, one of the shining stars of Latin America, and it's just had a 25-year horrific decline, not only for its own people, but think of the government there today. There's a 25-page unsealed indictment about the narco-terrorist behavior of the Venezuelan government, right? They run drugs, guns, and people, kidnapping American citizens, massively disruptive for the Western Hemisphere and for the citizens of the United States. Everyone's bemoaned it, talked about it, complained about it. Bom, tá, então a gente ouviu o Chris Wright, secretário de Energia dos Estados Unidos, comentando ele que vai ficar responsável quanto à questão. Mais cedo, você conferiu aqui com tradução simultânea, a gente conversando, ou melhor, a gente traduzindo a secretária de imprensa dos Estados Unidos, que falou que se tratava de petróleo sancionado, então, que estaria para entrar na Venezuela, mas ficou barrado pela quarentena que havia com a Marinha dos Estados Unidos. Só para esclarecer alguns dos pontos de Marco Rubio, você pode ver o corte, a gente cobriu isso mais cedo aqui no canal, mas também houve 2 navios hoje, então, petroleiros da chamada Frota Fantasma da Venezuela. Os Estados Unidos acusaram, alguns ligados, um deles ligado também à Guarda Revolucionária do Irã, que foram apreendidos. Um deles estava rumando para a Rússia, numa história rocambolesca, na qual, então, esse petroleiro, que não tinha nacionalidade a princípio, recebeu tanto nacionalidade quanto escolta russa no caminho. Ele chegou à Islândia, depois tentou ir para a Irlanda. A mídia russa disse que ele ia para Murmansk, na Rússia. No final das contas, foi apreendido pela Guarda Costeira Americana depois de semanas de perseguição ao longo do Atlântico. Outro tinha a bandeira panamenha, mas, novamente, os Estados Unidos disseram seria um navio da Frota Fantasma da Venezuela. Então, navios que mudam de nacionalidade frequentemente buscam mecanismos de evasão das autoridades.
Esse foi apreendido pelas autoridades americanas ainda no Caribe e foi relatado que ele estava levando então petróleo, estaria levando petróleo sancionado para a China, como parte de uma frota que fazia essa travessia. São alguns dos incidentes que ajudam a gente também a esclarecer a respeito da fala de Marco Rubio. Muito bem. Na sequência, então, a gente recebe William Clavijo, ele que, além de ser alguém de origem venezuelana, tem então, ele é PhD em políticas públicas, mais um doutor venezuelano que a gente vai ter a honra de receber aqui no programa. Daniel, chama a vinheta da entrevista, a gente vai desdobrar esse assunto então com o doutor. Doutor William Clavijo, um prazer receber você. Muito obrigado por nos atender. Uma ótima tarde. Bom, tem muita coisa para a gente desdobrar aí quando a gente fala a respeito dessa questão de petróleo, mas primeiro de tudo, eu queria saber a sua reação ao que o presidente americano falou de 30 a 50 milhões de barris de petróleo e ainda então essa questão agora a respeito de uma transição em 3 etapas seguindo na Venezuela. Hola Marco, boa tarde. Bom, em primeiro lugar, obrigado pelo espaço, né, para conversar sobre um tema tão importante para a comunidade venezuelana dentro e fora do país. Bom, aí já falando um pouco sobre os acordos, né, que estão se chegando, que na verdade fazem parte, né, das exigências do governo dos Estados Unidos contra o regime autoritário que a gente se referia a ele de Nicolás Maduro, né? Hoje a gente tem que dizer que é o regime autoritário da senhora Delcy Rodrigues. Eles fazem parte, né, enfim, dos planos norte-americanos por estabilizar a indústria venezolana de petróleo, né? Uma indústria que durante as últimas décadas sofreu un gran deterioro, un deterioro provocado por anos de desinvestimento, desvio de recursos para outras finalidades que não tinham relação com as atividades específicas da indústria petrolífera, uma indústria que durante anos o governo, infelizmente, esvaziou as capacidades técnicas, né? Isso ao demitir trabalhadores qualificados ou ao não adotar uma política salarial que incentivasse esses trabalhadores a continuarem na indústria, né? A gente está então vendo as consequências de anos de politização da empresa estatal, né? Além do mais, da falta de segurança jurídica que o próprio governo instalou no país e que acabou provocando a retirada de uma parte importante das empresas estrangeiras, né? E que, enfim, esse cúmulo de ações foi o que propiciou o colapso da indústria petrolífera na segunda metade dos anos 2000, né? Claramente, bom, esse plano, digamos, essas ações do governo norte-americano fazem parte das tentativas do governo, né, de começar a colocar ordem nessa indústria, né, e isso como parte da estabilização que, quando a gente fala de estabilização econômica da Venezuela, inevitavelmente a gente tem que fazer menção à indústria petrolífera, porque é a principal atividade econômica que existe no país, né? Então, a gente entende que, enfim, num contexto caracterizado pelo desvio de dinheiro, né, de funcionários do governo a través de operações para evadir sanções que, enfim, que decorreu e que provocou uma perda de ativos e de ativos financeiros que eram propriedade do Estado venezuelano. É lógico, né, que agora nessa nova fase de pressão de parte do governo dos Estados Unidos, eles queiram ter um maior controle sobre a forma como esse produto vai ser comercializado e também garantir que esses recursos não sejam usados para outros fins. Já na outra parte do plano de três etapas, Marcos, eu acredito que os comentários do secretário de Estado Marcos Rubio de hoje, eles contribuem a dissipar as dúvidas, né, que geraram os primeiros depoimentos do presidente Trump, aonde não especificou muito bem ou com muito detalhe quais eram os planos dos Estados Unidos para a Venezuela, né, deixando, es decir, trazendo maior certeza tanto para os venezuelanos quanto para a comunidade internacional, né? Então, acredito que o que a gente observou hoje contribui grandemente a tranquilizar, né, aqueles críticos e aquelas pessoas que estavam preocupadas, né, pelas intenções do governo dos Estados Unidos em relação à Venezuela. Claro que isso não substitui, né, as preocupações, porque, digamos, a gente entende, né, que é só o início de um processo onde ainda falta por ver, es decir, disposição do regime chavista para cumprir com as exigências que está demandando o governo dos Estados Unidos
y que de esa forma a gente possa ver sinais claros de que reformas econômicas e também institucionais estarão sendo feitas para permitir que o país se estabilize econômicamente e que também haja um processo paulatino de reinstitucionalização do país que permita uma transição pacífica para a democracia, né? Então, acho que essa é a minha visão e acredito que foi muito bem recebido pela comunidade venezuelana e pela comunidade internacional. Doutor, uma das questões aí também é a questão do sucateamento da PDVSA. A PDVSA, claro, a Companhia Estatal de Petróleo da Venezuela, e muita gente que fala que mesmo com um regime autoritário, independentemente do cunho do regime, o sucateamento da empresa é uma coisa que não seria razoável e que estava produzindo muito abaixo da capacidade, com uma infraestrutura que não estava sendo capaz, então, de lidar com o potencial de petróleo da Venezuela. E, claro, também tem as denúncias de que nesse meio, a PDVSA também foi utilizada como um braço do regime, aviões fretados da empresa envolvidos em narcotráfico e outros tipos de crime. Então, eu te pergunto, ajuda a gente a entender o estado agora da indústria de petróleo da Venezuela. Realmente, a PDVSA está num estado muito ruim. O que tem que acontecer para o petróleo poder voltar a fluir ali? Assim, acho que assim, fica muito claro, né, que possuir as maiores reservas de petróleo do mundo não tem utilidade se você não tem capacidade técnica e institucional de desenvolver capacidade produtiva, né? E a capacidade produtiva se dio em algumas etapas da história dessa indústria venezuelana a través de investimento privado direto, né, de estrangeiro direto, com a presença principalmente das empresas norte-americanas. E depois, com a nacionalização que se deu na década de 70, né, que permitiu dar lugar a PDVSA, né, que é nossa empresa estatal e que por anos foi considerada a empresa estatal mais eficiente do mundo no setor de petróleo e gás, né? Isso tudo se perde com a chegada do Hugo Chávez e a politização da indústria petrolífera, né? A utilização da indústria como caixinha para financiar seu projeto político e seus planos de projeção internacional, né? E nesse processo, claramente, a gente observa assim, que se cometeram erros muito graves que hoje o país está, enfim, sofrendo as consequências, né? A falta de investimento, a utilização dos recursos da empresa para outras finalidades que não tinham que ver com as operações. Quando a gente fala da indústria petrolífera, Marcos, a sociedade tende a acreditar que é uma indústria do passado. Mas na realidade é uma indústria muito complexa, é uma indústria que tem uns estándares de segurança muito elevados, tem uns estándares de regulação ambiental muito elevados e que, além do mais, é uma indústria intensiva em capital, é decir, você precisa de volumes de investimento para poder viabilizar o desenvolvimento de projetos. Então, decir, todas essas questões adicionam complexidade às operações de extração de petróleo, né? E isso sem contar, né, que no caso da indústria petrolífera venezolana, ela tem umas particularidades, né? Claro, os riscos são menores no caso da indústria petrolífera venezolana, porque o país já tem reservas probadas, né? Então, essa primeira etapa de descobrir petróleo e saber aonde ele está e certificar que realmente tem petróleo para extrair de forma economicamente viável está superada, né? Na maior, porque a gente tem volume de reserva bastante grande já certificado, né? O que se conhece como reservas probadas, né? Porém, o petróleo venezolano tem umas particularidades, como o fato de ser petróleo extrapesado, pesado e extrapesado, que tem uma estrutura, é decir, uns custos de produção maiores quando comparados com outras bacias convencionais, com alguns óleos mais leves, né? Então, o custo de produzir petróleo, a gente usa como referência sempre o break-even, né? No caso da Venezuela, es un país que tem um break-even que está na média dos $40 por barril, né? Então, quando a gente considera essa complexidade, né, do que é produzir petróleo na Venezuela e atender essas particularidades, a gente entende que não é um processo que não será um processo tão imediato, né? Isso porque a gente também tem que considerar, Marcos, que o mercado internacional de petróleo na atualidade é um mercado que está muito bem abastecido, né? Que inclusive a OPEP recentemente chegou a reconhecer que tinha sobreoferta desse energético, né? O preço do petróleo vem caindo de forma sustentada durante os últimos meses, né? E assim, as reservas, né? O descobrimento de reservas e a entrada
de outros países para ser países produtores, ela tem aumentado durante os últimos anos, né? Hoje a gente fala de países como Argentina, que não era um produtor convencional, a gente fala da Guiana, que é um dos grandes milagres da indústria nos últimos anos, a gente fala de países da África como Namíbia, que também estão colocando produção no mercado. Então, eu falo isso tudo porque também a gente precisa considerar que Venezuela para recuperar su industria y atraer investimento, o país precisará de competir con otros países productores para obtener ese investimento de parte de empresas que están olhando cuáles son sus mejores opciones y cuál país ofrece las mejores condiciones para investir, ¿no? Y también una cosa que hoy a Venezuela no tiene, que es seguridad jurídica. Então, enfim, são questões que precisam serem consideradas na hora de discutir sobre a recuperação da produção de petróleo na Venezuela. Sobre esse ponto ainda, a nossa apuração estava trazendo aqui antes da gente entrar no ar, mas então quando a gente fala das empresas que hoje participam, tem participação no setor petroleiro ali, o grupo Sinopec da China, a Rosneft da Rússia, 2,3 bilhões, CNPC China novamente, Petrovietnã. Bom, depois tem a Chevron com uma participação menor, entre outras empresas também europeias. Mas a dúvida que fica também é que possivelmente vai existir aí um remanejamento das indústrias que pode mexer com a parcela de China e Rússia no petróleo venezuelano, dois adversários dos Estados Unidos. Afinal de contas, quando a gente fala até de PDVSA e China, uma série das acusações falam sobre empréstimos predatórios pagos diretamente em petróleo e outras formas mesmo de utilizar a PDVSA como evasão de sanções para rodar dinheiro chinês para adversários sancionados dos Estados Unidos, como o Irã. Então, nesses termos, quando a gente fala da composição do setor petroleiro, possivelmente vai ter que ter alguma reconfiguração dessa parte geopolítica. Não sei, é uma inferência minha, mas qual sua análise sobre isso, então, doutor? Não, Marcos, eu acho que assim, ainda está muito cedo, né, para avançar, né, para fazer, digamos, concluir como vai ser a participação dessas outras empresas, né, incluindo as empresas chinesas e russas nesse processo de operação, né, na operação de projetos dentro do país, né. Na realidade é que, enfim, com a imposição das sanções em 2019, os incentivos para investir na Venezuela decairán muito, né? Isto había conta das restrições para colocar capital e também colocar esse petróleo em mercados internacionais. Ainda falta por ver, né, como serão as orientações para o ingresso de capital privado, enfim, investidores privados além dos Estados Unidos. Eu tenderia a acreditar pelas próprias palavras do presidente Trump que, e pela forma como ele se referiu ao petróleo nessas primeiras declarações do sábado passado, onde ele falou que a recuperação da produção petrolífera na Venezuela, ela garantiria, quer dizer uma coisa como que se constituiria mais petróleo para o mercado internacional, não somente para eles, né? Então, tenderia, enfim, ainda é muito cedo para concluir, né, qual será a política para essas empresas, principalmente as russas e as chinesas, dentro do país, né? Mas claramente, é decir, num país onde é necessário recuperar a segurança jurídica, tal vez o caminho correto a seguir es garantir que las empresas que estén operando no país y tengan obtenido permisos para operar no país, ellas tengan, es decir, se certificar, ¿no?, que ellas estén atendiendo todas las normativas legales do país, ¿no?, y que além do mais elas passem, né, a cumprir com as regulações que virão a ser colocadas em matéria de, enfim, de produção, normas de segurança operacional e também a formas como esse petróleo será comercializado no mercado internacional. Mais uma última questão, doutor, porque, claro, quando a gente fala de um processo de transição, a gente ainda está num momento muito preliminar para descobrir o que vai acontecer. E claro que eu também compreendo que você vindo da Venezuela, se for uma pergunta que é delicada, não há problema, mas houve relatos ontem de que, conforme havia posse da nova legislatura e Delcy Rodrigues tomando o poder, algumas mídias na imprensa estrangeira estavam noticiando que havia um clima ainda muito repressivo dentro do país, mesmo depois da saída de Maduro. Então, as notícias que se tem é que a situação lá ainda é muito complicada para a população. Parece ser a situação agora de que, mesmo com a saída de Maduro, até que haja uma eventual transição, ali dentro ainda é um ambiente de muita repressão, de muito autoritarismo para a população que está vivendo sob o regime, não é? Sim, não, isso é um fato. É decir, durante os primeiros 2 dias, após, né,
a extracción de Nicolás Maduro da Venezuela, fueron documentados algo así como, si no me engano, 14 profesionales de comunicação que foram detidos, né? E também graves advertências contra a sociedade, né? Uma forma de amedrontar a sociedade para não expressar-se ou es decir, su alegría o su alivio, sus expectativas sobre la posibilidad de mudanzas en el país, ¿no? Realmente esas, en fin, esa clase de, ese tipo de acciones, ¿no? Ele visa, es decir, amedrentar a la sociedad, ¿no? Para desincentivar cualquier acción de protesta contra, o no, es decir, a mudanza na cadeia de mando do poder executivo que exerce o governo de facto no país, né? E, assim, dito isso, Marco, claramente a possibilidade de uma transição política na Venezuela ela vai depender da capacidade do governo dos Estados Unidos de continuar exercendo a pressão necessária para que os membros do regime autoritário façam, né, as mudanças necessárias, as reformas necessárias, né, que permitam direcionar o país, né, para uma transição para a democracia que seja sustentável no tempo, né? E isso necessariamente passa por reformas, né, nos corpos de segurança, passa por mudanças institucionais, passa por reinstitucionalizar os poderes públicos que hoje não respondem à Constituição e sim a um setor político em específico, né, que é o próprio chavismo, né? E também passa pelo reconhecimento das lideranças da oposição que são as depositárias do apoio popular, né? E quando falo isso é porque claramente a gente precisa reconhecer, né, que es decir, a soberanía es exercida pelo povo, né? E o povo decidiu de forma contundente no passado 28 de julho de 2024 sobre quem queria que fosse, né, a liderança que governasse o país, né? Que é o caso do senhor Edmundo González Urrutia, e com apoio à senhora Maria Corina Machado. Acredito que a presença e a participação das lideranças da oposição nesse processo de transição paulatina para a democracia é muito importante, né? Isto habida conta de que são eles quem contam com o respaldo da sociedade neste momento tão complexo da política nacional. Perfeito. Doutor, muito obrigado. E vamos fazer o seguinte, para quem está conhecendo o seu trabalho agora, a gente esteve com o Dr. William Clavijo, ele que é PhD em Políticas Públicas, Estratégia de Desenvolvimento e também um egresso da Venezuela que está nos ajudando a navegar, então, tanto os anúncios do governo americano quanto o petróleo, quanto o novo plano anunciado, coisa de 1 hora atrás, pelo secretário de Estado Marco Rubio. Doutor, vou abrir o espaço, então, pessoal que quiser acompanhar o trabalho, qual a melhor forma de te seguir, de estar acompanhando aí o que você faz aqui no Brasil, sua pesquisa, etc. No, pueden procurar pelas redes sociais, tanto en X, né, ou quanto no Instagram. Com muito prazer, podemos esclarecer as dúvidas e perguntas que tiverem para fazer. Então, pessoal, vocês ouviram o pessoal seguindo aí o doutor. Qual o arroba, doutor? É @wclavillov. 90. Tá aí, então. Isso aí. Perfeito, então. Muito obrigado, foi um prazer. Daniel, antes da gente rodar para a transição, para quem está chegando agora, cerca de 1000 pessoas entrando na transmissão, a gente pode encerrar o segmento com, novamente, a fala do Marco Rubio. Muito obrigado, doutor. Conto com você para uma próxima, para a gente continuar navegando o cenário. Até. Obrigado. Step one is the stabilization of the country. We don't want it descending into chaos. Part of that stabilization, and the reason why we understand and believe that we have the strongest leverage possible, is our quarantine. As you've seen today, 2 more ships were seized. We are in the midst right now and in fact about to execute on a deal to take all the oil. They have oil that is stuck in Venezuela. They can't move it because of our quarantine and because it's sanctioned. We are going to take between 30 and 50 million barrels of oil. We're going to sell it in the marketplace at market rates, not at the discounts Venezuela was getting. That money will then be handled in such a way that we will control how it is dispersed in a way that benefits the Venezuelan people, not corruption, not the regime. So we have a lot of leverage to move on the stabilization front. The second phase will be a phase that we call recovery, and that is ensuring that American, Western, and other companies have access to the Venezuelan market in a way that's fair. Also, at the same time, begin to create the process of reconciliation nationally within Venezuela so that the opposition forces can be amnestied and released and from prisons or brought back to the country and begin to rebuild civil society. And then the third phase, of course, will be one of transition.